Bom a gente poder estar aqui, poder louvar o Senhor e poder meditar na palavra de Deus. Eu queria já pedir a você que abra a sua Bíblia, o texto que a gente tem lido nessas duas últimas semanas, o texto do primeiro livro de Reis, capítulo 19, texto que há 2 semanas a gente tem trabalhado sobre depressão, e hoje a gente termina essa reflexão quando Elias fugiu então para o Sinai. Texto do primeiro livro de Reis, capítulo 19. Observe a pessoa que está do seu lado, se ela está sem Bíblia, ofereça a sua, para que vocês possam ler o texto juntos. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, leio na NVT, nova versão transformadora, que está escrito assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de esta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se sentou debaixo do pé de esta e dormiu. E enquanto dormia, o anjo tocou e disse: Levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: Levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho servido com zelo ao Senhor dos Exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam no monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando o campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou uma capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: Meio, deixe-me dar um beijo, despedido em meu pai e em minha mãe, e então o seguirei. Elias respondeu: Pode voltar, mas pense no que ele fez. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram.
então partiu com Elias como seu ajudante. Que Deus ministre aos nossos corações através do seu Santo Espírito. Queridos, na primeira reflexão que a gente analisou desse texto falando sobre a questão de depressão e como a palavra de Deus trata para a gente, é que Deus, em primeiro lugar, Ele acolheu a enfermidade e a doença de Elias. Não há no texto, pelo menos o que a gente lê aqui nesse capítulo 19, nesses 21 versículos, não há no texto nenhuma acusação de Deus contra Elias, não há em Deus nenhuma censura a Elias, não há em Deus nenhuma recriminação por ele estar pensando o que ele pensou. Não há da parte de Deus nenhuma, digamos assim, condenação para com Elias por ele ter pensado o que ele pensou com relação a querer pedir a morte para Deus. Deus simplesmente o acolhe, Deus simplesmente ouve as queixas de Elias e Deus começa a tratar a situação de Elias. Então, ministrei a 2 domingos essa questão, que Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe dos nossos limites, Deus sabe o quanto nós somos frágeis, Deus sabe o quanto nós suportamos as dores, Deus sabe disso tudo. Muitas vezes o mundo é muito cruel conosco, muitas vezes o mundo é implacável conosco, muitas vezes o mundo lança para cada um de nós pesos muito grandes e fardos insuportáveis, dizendo para a gente que a gente precisa estar sempre sorrindo, que a gente precisa estar sempre bem, de que a gente precisa sempre superar as coisas com uma alegria, com um sorriso estampado no rosto. E isso a gente aprende desde pequeno. Como? O pai ou a mãe, quando vê o seu filho, menino chorando, e aí já lançam para o menino o seguinte: homem não chora. E aí esse menino, essa criança, cresce com esse estereótipo, dizendo que ao homem não é possibilitado a questão do choro, de que o homem que chora, ele é frágil. Aqui nesse texto, e o que eu falei há 15 dias, é que Deus, e talvez você fale o seguinte: pastor, mas Deus chamou Elias e perguntou o que ele estava fazendo ali. E aí ministrei, através do próprio texto, o quanto a fala de Deus e o quanto a intervenção de Deus não foi uma censura, mas foi um acolhimento de Deus para com Elias. Porque Deus não passou no terremoto, Deus não passou no vento forte, Deus não passou no fogo, mas Deus passou no sussurro suave, porque era aquilo que Elias estava precisando para aquele momento. E aí na semana passada, ao ministrar esse mesmo texto, e como que a Bíblia responde para a gente com essa questão da depressão, disse que a gente, muitas vezes, a gente fica isolado de tudo e de todos. Quando nós estamos doentes, quando nós estamos enfermos, quando nós estamos passando por dificuldades, a tendência é a gente se isolar e a tendência é a gente achar que está sozinho, como é o caso de Elias. Por 2 vezes ele falou para Deus o seguinte: olha, eu estou sozinho. Todos os israelitas mataram os profetas de Baal, a espada, e só eu fiquei. A essa queixa de Elias de solidão, a essa queixa de Elias de que ninguém estava ali para ajudá-lo, então vem a mão de Deus, vem o cuidado de Deus, vem o texto dizendo para a gente o seguinte: olha, Elias, eu preservei para você 7.000 joelhos que não dobraram a Baal, então você não está só. Então ministramos na semana passada que a depressão é algo sério, é algo terrível, é uma doença que a gente precisa levar com seriedade, precisa ser tratada através de psiquiatria, através de psicologia, psicoterapia, mas também a palavra de Deus ministra para a gente coisas importantíssimas. E aí Deus ministrou ao coração de Elias o seguinte: quando a gente está depressivo, está deprimido, está pensando que tudo acabou, Deus sempre levanta a gente para poder nos sustentar, para poder nos ajudar. E aí citei na semana passada algumas passagens, e aqui lendo a passagem de Jesus do Getsemane, em que ele chama os seus discípulos e ele disse assim: fiquem aqui comigo e orem comigo, porque a minha alma está muito
atribulado, a minha alma está profundamente angustiada. Citei também o apóstolo Paulo falando sobre os da família de Onesíforo, lá na carta a Timóteo, que ele diz o seguinte: mande lembrança aos da casa de Onesíforo, porque eles me foram muito úteis, eles refrigeraram a minha alma, eles trouxeram refrigério à minha alma. Por isso, você que entrou aqui nessa noite e não acompanhou a reflexão da semana passada, eu quero dizer para você que Deus levanta a gente para ajudar a gente no caminho. Não estamos solitários, não estamos sozinhos. Agora, para esse texto, para hoje, o que a gente pode responder diante da depressão, que é uma doença, que eu já falei nas duas reflexões? Não é frescura, não é chilique, não é falta de surra, não é falta de castigo, não é falta de trabalho, não é falta de pai, de mãe, não é isso. A depressão, e eu falei na semana passada que há uma pesquisa da USP, a Universidade de São Paulo, dizendo que até 2020 a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. As pessoas não conseguirão reagir à depressão. Quantas pessoas sofrem, adoecem e às vezes não conseguem compartilhar. E há um psicólogo renomado chamado Philip Zimbardo, que é professor da Universidade de Stanford, que ele disse que cada um de nós tem um herói, e esse herói ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Não sou professor da Universidade de Stanford, tenho só o curso de bacharelado em psicologia, mas eu acho que esse olhar de que cada um tem um herói, eu acho que essa fala, ao invés de produzir mais alívio para a gente, ela traz mais peso e mais responsabilidade para a gente. Em primeiro lugar, não existem heróis, existem seres humanos. Estamos lidando com seres humanos. Heróis não existem. Pessoas de carne e osso, pessoas que adoecem, pessoas que se entristecem, pessoas que sofrem luto, pessoas que ficam doentes e por causa dessa doença desenvolvem a depressão, pessoas que ficam desempregadas e por causa do desemprego desenvolvem a depressão, uma série de coisas. Citei na semana passada o contexto violento de Elias e o quanto a violência muda a nossa capacidade de relação social, a nossa capacidade de sair ou não para o mundo. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa olhar para o texto e discordando desse pensamento é que somos humanos. Não há heróis nem heroínas. Ao compreender isso, ao entender que somos humanos, podemos olhar para Elias e vê-lo como ser humano. Porque muitas vezes olhamos para os homens de Deus e achamos que esses homens de Deus possuem uma força sobrenatural. Porque muitas vezes olhamos para algumas pessoas e achamos que tais pessoas possuem uma força descomunal. Olhamos de repente para algumas pessoas e projetamos para essas pessoas o papel de super-heróis, de heroínas, de pessoas que são imbatíveis, de pessoas que são intransponíveis na sua existência e por isso elas podem suportar tudo e todos. Primeira coisa que a gente precisa olhar para esse texto nessa noite é compreender não o ponto heróico de Elias, mas o ponto humano de Elias. Mas pastor, Elias fez tantas coisas. Elias foi alimentado por animais. Elias enfrentou 450 profetas de Baal. Elias ressuscitou o filho de uma mulher. Elias alimentou essa mulher e o filho dela. Só que há momentos na nossa existência que por mais que nós sejamos ou estejamos próximos de Deus, a depressão nos atinge. Há momentos na nossa existência que por mais que talvez estejamos caminhando com Deus, por mais que estejamos fazendo até mesmo a vontade de Deus, às vezes somos atingidos em cheio por essa doença. Por isso, mais uma vez repito, que precisamos humanizar a nossa existência. Fazendo isso, é muito mais fácil a gente diagnosticar e a gente tratar qualquer enfermidade.
O grande problema hoje é que lançamos esse olhar para os outros e questionamos os outros quando eles estão enfermos. Se eu não me engano, eu acho que eu comentei com os irmãos na semana passada, na semana retrasada, que uma vez estava pregando lá no Rio de Janeiro e o meu concunhado ligou para dar uma notícia de que a avó da Aline havia falecido. E aí ele disse para ele assim: Aline, você está sentado? E a Aline sentou e ele avisou, falou: ó, sua avó morreu. E desligou. A Aline começou a chorar por causa dessa notícia e chegou uma irmã próxima a Aline e disse assim: Aline, você não pode chorar porque você é esposa de pastor. Então a gente precisa entender de que não há heróis nem heroínas, há seres humanos. E como seres humanos, estamos sujeitos. Como seres humanos, ainda como homens ou mulheres, ainda que você tenha tido uma criação de que você não deve chorar, de que você não deve ceder às pressões, de que você não deve esboçar qualquer tipo de sentimento depressivo, somos humanos. É isso que Deus fez com eles. Foi isso que Deus tentou fazer com que Elias então enxergasse: você é humano. E aí Deus trata Elias da forma mais humana possível, porque Elias tem que caminhar, e aí Deus traz alimento para Elias. E há aqui no texto, como a gente olha, esse anjo do Senhor que aparece para alguns teólogos é a própria representação de Jesus. E aí vem o anjo do Senhor, traz alimento para Elias, deixa Elias dormir. Depois, quando restaura completamente a vida de Elias, ele tira Elias do foco profético e pede para Elias então ungir Eliseu como o novo profeta de Israel. Em momento algum, Deus chega para Elias e falou o seguinte: levante-se, porque você ainda tem que profetizar a casa de Israel. Levante-se, porque você ainda precisa trazer uma palavra de libertação para os homens de Israel. Levante-se, porque você precisa trazer uma palavra de condenação para os filhos de Israel. O que há no texto é Deus olhando para o homem e Deus tratando o homem Elias. Mas mais do que isso, e aí a depressão é um tratamento que tem mão dupla. Não basta apenas o psiquiatra, não basta apenas o psicoterapeuta, não basta apenas as experiências espirituais, mas é preciso que o homem também tente reagir diante de tantas demandas e diante de tanta pressão. O que há no texto é uma reação em favor da vida. Elias reconhece a sua humanidade, reconhece o quanto ele estava frágil, reconheceu o quanto ele não tinha mais condições humanas de exercer o ministério profético, e ele meio que sai de cena para que então Eliseu exercesse a função profética, mas ele não perde a sua vida. O que há no texto é uma opção, não é pela função profética, mas o que há no texto é uma opção pela vida. Isso é interessante, porque Elias não se apegou à sua função profética. Elias não quis ser restaurado para voltar a agir como profeta. Elias permitiu ser restaurado por Deus para que ele voltasse a viver. Porque em momento algum Elias questionou a Deus, dizendo o seguinte: por que você está me usando para ungir Eliseu como profeta?
Depois de tudo que eu fiz para o Senhor, por que o Senhor está me descartando agora para ungir Eliseu? Eu fiz tantas coisas pelo Senhor. Eu matei 450 profetas de Baal. Eu ressuscitei, o Senhor me usou para ressuscitar o filho daquela viúva. O Senhor me usou para poder alimentar a família daquela viúva. Eu fiz tantas coisas pelo Senhor, e agora que eu estou passando por esse momento de angústia, e agora que eu estou passando por essa depressão, o Senhor simplesmente me descarta e me tira como profeta. Elias não tem essa visão, pelo contrário, Elias tem a compreensão de que a sua existência, ou a existência da sua vida, valia muito mais do que o seu apego ao profeta, valia muito mais do que o seu papel profético. E muitas vezes nós fazemos o contrário. Estamos doentes, estamos enfermos, estamos depressivos, passando por uma depressão profunda, ainda assim nos apegamos aos papéis, ainda assim nos apegamos às imagens, ainda assim nos apegamos àquilo que nos adoece. Pessoas que estão doentes na alma, mas ainda assim representam para a sociedade que estão bem. Elias não tinha mais condições de exercer o ministério profético. Por isso, Deus fez justamente isso. Deus chama, olha para o seu texto, a partir do versículo 15. Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nimsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Elias poderia bater no peito, poderia dizer assim: peraí, o profeta que enfrentou o rei de Israel fui eu. Quem enfrentou Acabe fui eu. Acabe era rei de Israel. Quem tem que ungir o novo rei, aqui sou eu. Quem tem agora que conduzir esse rei, quem tem agora que denunciar esse novo rei, Jeú, sou eu. Não há isso. Sabe por que não há isso? Porque Elias, ele compreendeu que a sua saúde emocional, que a sua saúde mental, de que o processo restaurador de Deus passava muito mais pela restauração da sua vida do que pela restauração do seu ofício profético. Sabe ainda que Deus tira algumas coisas de você para tratar a sua depressão, ou ainda que Deus quebre alguns paradigmas e alguns preconceitos em você para tratar a sua depressão, é melhor que Deus quebre do que você se apegar a esses papéis. Há muita gente cometendo suicídio porque simplesmente tem o preconceito de buscar ajuda psiquiátrica. Há muita gente cometendo suicídio porque estão passando por uma depressão séria, uma depressão não leve nem moderada, mas uma depressão grave, porque simplesmente não querem assumir o papel de que estão doentes, estão passando por um processo psicoterapêutico, e aí tem vergonha de assumir isso. Há muita gente que às vezes está enfermo, e aí o psiquiatra disse: olha, você precisa tomar 5 miligramas, 1 miligrama de tal remédio. E aí você diz o seguinte: não, eu não preciso disso. E aí você fica refém dos papéis. Você fica refém do que os outros vão dizer. Você fica refém do que as pessoas vão pensar. Elias poderia se sentir refém
de Jezabel, Elias poderia se sentir refém, até mesmo de Acabe. Imagine a cena, Elias voltando para casa, e Acabe do alto do seu palácio, dizendo assim: está vendo? Não adiantou nada você servir a Deus. Não adiantou nada você matar os meus 450 profetas de Baal. Porque hoje Deus te aposentou e Deus levantou Eliseu. Não adiantou nada você ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas Elias entende que naquele momento, mais importante do que voltar a ser profeta, mais importante era se reencontrar consigo, e mais importante era escolher pelo caminho da vida. Não tenha medo de se tratar. Não tenha medo de usar remédios. Não tenha medo de ir à terapia. Não tenha medo de enxergar a sua humanidade. Não tenha medo disso. Não tenha medo de dizer que você é frágil. Não tenha medo de chorar, porque todos nós choramos. Se o próprio Cristo chorou, por que nós não choramos? Trouxe dos irmãos um dos livros assim, mais interessantes que já li, de Edith Eva Eger, chamado A Bailarina de Auschwitz. Essa mulher é uma sobrevivente do pior campo de concentração nazista, Auschwitz. Essa mulher ainda está viva. Ela se formou em psicologia, ela fez doutorado em psicologia e ela ainda atende na Califórnia os pacientes que estão passando por um período de estresse pós-traumático. Ela atende militares, principalmente dos Estados Unidos, veteranos de guerra, pessoas que foram para alguma guerra, para algum combate e voltaram profundamente traumatizados. Eger consegue tratar essas pessoas e, por meio do seu tratamento, as pessoas são libertas dos traumas e da depressão. Nesse livro, ela escreveu algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que ela disse assim, ela escreveu assim: quando não nos permitimos sofrer por nossas perdas, feridas e decepções, estamos condenados a revivê-las. Liberdade significa reunir coragem para desmantelar a prisão. Durante a minha estada em Auschwitz, eu perguntava: por que sobrevivi? Mas eu mudei para: o que fazer com a vida que recebi? Ao embarcarem num trem, e não era um trem de passageiro, mas era um trem de gado ou de carga, um pedaço de pão servia para dividir para 8 pessoas. Um balde de água era entregue para dejetos corporais. Pessoas morriam no caminho. Dormíamos em pé, apoiados nos parentes e encostados nos mortos. Uma frase que ela usava durante todo o tempo que ela ficou presa no campo de Auschwitz era a seguinte: eu sobrevivi hoje, mas amanhã serei livre. E todo dia que ela acordava, ela dizia: eu sobrevivi hoje, amanhã serei livre. Na página 81 desse livro, ela escreveu assim: já é difícil dizer quem está vivo e quem está morto. A doença passa por dentro e entre os nossos corpos. Tifo, desinteria, piolho, feridas abertas, carne sobre carne, apodrecendo em vida. Uma carcaça de cavalo meio consumida, com a carne crua. Quem precisa de faca para cortar a carne? Simplesmente arranque-a do osso. Você dorme profundamente com 3 pessoas nas estruturas de madeiras lotadas ou no chão. Se alguém embaixo de você morre, continue dormindo. Ninguém tem força para tirar o morto dali.
Uma garota está toda encolhida de tanta fome. Há um pé negro, apodrecido. Fomos levados para uma floresta fechada e úmida para sermos mortos em uma explosão gigantesca. Todos nós pegando fogo. O lugar está todo preparado com bananas de dinamite. Esperamos a explosão que nos consumirá em chamas. Até esse momento chegar, existem outros perigos: inanição, febre, doenças. Há apenas 20 latrinas no campo todo. Se você não puder esperar a sua vez de defecar, eles atiram em você lá mesmo, onde suas fezes foram depositadas. Na página 239, e aí eu já vou fechar a reflexão, ela escreveu assim: é muito fácil transformar nossa dor, nosso passado, numa prisão. Na melhor das hipóteses, a vingança é inútil. Ela não muda o que foi feito conosco, não apaga os erros que foram cometidos, não traz os mortos de volta. Na pior das hipóteses, a vingança perpetua o ciclo de ódio, mantém o ódio circulando indefinidamente. Quando buscamos vingança, mesmo a vingança sem violência, estamos revolvendo, não evoluímos. Ainda na página 262, só para a gente finalizar, ela escreveu assim, o seu ato de libertação: estou pronta. Pego uma pedra no chão, uma pedra pequena, irregular, cinza comum. Aperto a pedra. Pela tradição judaica, colocamos pequenas pedras nos túmulos como sinal de respeito aos mortos para oferecer uma bênção. A pedra significa que os mortos permanecem em nossos corações e em nossas memórias. A pedra que está na minha mão é um símbolo de meu eterno amor por meus pais, além de um sinal da culpa e da dor que eu vim aqui para enfrentar, algo imenso e aterrorizante que, apesar de tudo, posso segurar na minha mão. É a morte dos meus pais, a morte da vida que existia, é o que não aconteceu. Gente, o drama dessa mulher, por mais de 90 anos, não foi historinha, não foi mentira, não foi algo simples ou fácil que ela viveu, mas que ela suportou. E aí ela narra ainda, porque não dá para a gente ficar ainda o tempo todo na página ou nas páginas do livro, ela narra que ao chegar em Auschwitz, uma mulher mais alta que ela, mais forte do que ela, arrancou os seus brincos que eram entregues assim quando a criança nascesse. Então era um brinco de estimação que a sua mãe entregou. E ela disse assim, e no livro ela relata, que a dor maior não foi ver a sua orelha ou as suas orelhas sangrando, mas a dor maior foi perder esse laço com a sua mãe. E aí ela pergunta: será que um dia eu vou voltar a ver a minha mãe? E essa mesma mulher diz o seguinte: sua mãe está ali, e aponta para um lugar, e nesse lugar tinha uma chaminé que sempre estava saindo fumaças. E essa mulher diz o seguinte: provavelmente sua mãe já foi queimada, está totalmente morta. Ela perde o pai, perde a mãe no campo de Auschwitz. E ela volta àquele campo para, num ato heróico, para num ato de superação, ela poder enterrar os seus pais com dignidade, seguindo essa tradição judaica. E no desenrolar do livro, no restante do livro, ela escolheu um caminho. E ela, por muitas vezes, ela foi a Israel e ela se encontrou com judeus. E muitos judeus disseram para ela assim: você não tem que perdoar o que os alemães fizeram conosco. Você não pode perdoar o que os alemães fizeram conosco. E ela disse, ela escreveu no livro, que se ela não perdoasse, que se ela não amadurecesse, esse ciclo de ódio permaneceria sobre ela. E aí ela diz, e ela escreve no livro, que o caminho que ela escolheu foi o caminho da vida, foi o caminho do amor. Por isso ela sobreviveu, por isso ela consegue hoje lidar com Auschwitz, lidar com todas as memórias
lidar com a fantasma dos algozes que aparecem em sua mente, lidar com a ausência do pai e da mãe, lidar com tudo. Porque ela diz: eu preferi amar a vida que não a morte. E ela, no livro, ela relata: há muitos sobreviventes ainda que escolheram outro caminho, o caminho da amargura, o caminho da tristeza, o caminho do ressentimento, o caminho da depressão e o caminho do suicídio. Mas ela escolheu a vida assim como Elias. Há no texto bíblico de Deuteronômio, Deus falando assim: eis que põe diante de vós a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Ainda, se você está aqui nessa noite, ainda há poder sim, para você decidir se escolhe o caminho da vida ou se escolhe o caminho da amargura. Elias por 2 vezes pediu a Deus: me mate, eu quero morrer, porque eu estou sozinho. Mas após ser tratado por Deus, após encontrar o sentido da sua existência, após perceber que ele não era herói, que ele era humano, ele escolheu o caminho da vida, escolheu viver e não morrer. Eu quero orar por você, queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua fronte. Egger vai dizer ainda no seu livro que não há hierarquias para a dor. E por muitas vezes ela atendeu gente que, quando ela expôs a sua situação, essas pessoas então compreendiam que os seus dramas pessoais eram infinitamente menores do que o drama que Egger tinha vivido em Auschwitz. E uma coisa que Egger sempre fez foi humanizar a dor do outro. Eu quero dizer para você aqui nessa noite que Deus humaniza a nossa dor. O que talvez você tenha escutado de repente de alguém que você está fazendo tempestade em copo d'água, para Deus não é. Para Deus é a sua dor, para Deus é a sua angústia, para Deus é o seu lamento, para Deus é o seu choro. Não é tempestade em copo d'água. Deus humaniza a nossa dor, e Deus é empático à nossa dor, e Deus é sensível à nossa dor. Foi isso que ele fez com Elias, e é isso que Egger tem feito com todos os pacientes que entram em seu consultório. Pastor, eu perdi um parente, ok, é uma dor muito difícil. Pastor, eu perdi um emprego, é uma dor muito difícil também. Pastor, eu estou enfrentando uma doença, também é uma dor muito difícil. Não há heróis, não há heroínas, há seres humanos em que em algum momento da sua existência estão frágeis, porque já disponibilizaram, já dispuseram uma certa quantidade de energia, de força, de desprendimento físico, emocional, e hoje estão abalados, e hoje estão fragilizados, e hoje estão enfraquecidos. E aí vem Deus, através do anjo do Senhor, e tratou Elias. Você está precisando comer, você está precisando dormir, você está precisando sair da sua função profética, porque isso te adoeceu. Você está precisando se reencontrar consigo. Você está precisando abandonar esse papel, esse estereótipo de profeta, o grande profeta de Israel, e se reencontrar com o homem Elias. E Elias não se opôs a esse tratamento. Elias entendeu que era humano, e Elias escolheu a vida para ele. Ele não se apegou ao papel, ele não se apegou ao preconceito, ele não se apegou ao que Acabe poderia dizer ao ter sido destituído como profeta de Israel. Ele não se apegou, talvez, às falas de Jezabel ao ser destituído como profeta de Israel. Não!
Ele entendeu que Deus estava fazendo o melhor para ele, por isso ele abre mão desse ofício e ungiu Eliseu como profeta. Deus quer tratar você como homem, como mulher, como pessoa que adoeceu, como pessoa que está depressiva, como pessoa que está deprimida, como pessoa que talvez por alguma situação tenha entrado, esteja enfrentando essa doença. Eu não sei como Deus vai te tratar, mas Deus também não entra à força. Deus também não faz aquilo que a gente realmente não quer, mas pelo contrário, Ele trabalha junto conosco. Elias poderia ter dito assim: não, eu quero, restitui para mim a minha função profética, e ele continuaria doente. Elias simplesmente se submeteu à terapia de Deus, entendeu a sua humanidade e escolheu a vida. Eu quero dizer para você nessa noite, é que se você está frágil, entenda a terapia de Deus. Se você não está tendo condições para organizar os seus pensamentos, por causa de algum evento, ou de eventos que estão acontecendo com você, procure um psiquiatra. Se o psiquiatra recomendar a você algum tipo de medicamento, faça uso dele. Procure um psicólogo, faça terapia, abra o seu coração, mas mais do que isso, ou junto com isso, submeta-se ao tratamento de Deus, porque Ele conhece aquilo que está no mais profundo da nossa alma, da nossa existência. Seja humano, não tenha vergonha de ser humano, opte pela vida, não opte por enclausurar esse sofrimento, não opte por talvez esconder essa dor, não opte por assumir papéis de que você não pode chorar, de que isso é frescura. Não faça isso em nome de Jesus. Opte por escancarar a sua dor, por pedir a Deus e por dizer para Deus: Deus, estou só, estou me sentindo solitário, não há ninguém aqui que possa fazer algo por mim. E aí Deus há de enviar 7.000 joelhos que não dobraram a Baal. Deus há de enviar o anjo do Senhor que vai alimentar você, que vai cuidar de você, que vai tratar de você, que vai fazer você passar pela sonoterapia, que vai fazer você entender que é humano, que vai fazer você escolher pela vida. Mas em nome de Jesus, não saia daqui escolhendo a morte. Escolha a terapia de Deus para você, escolha o Evangelho de Jesus para você. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Deus quer tratar a gente, mas a gente precisa ser tratado por Ele. Amém? Vamos orar? Deus, ajuda-nos a entender que somos humanos, que não somos heróis, que somos frágeis, somos suscetíveis à dor, suscetíveis a enfermidades, suscetíveis ao choro, suscetíveis à depressão também, Deus. Ajuda-nos a compreender que não há heróis, não há heroínas, mas há seres humanos, que até mesmo seres humanos que estão junto contigo, que estão próximos a Ti, que estão fazendo a Tua obra, mas alguma coisa pode nos levar a essa depressão, pode acometer a nossa vida e adoecer a nossa alma, Deus. Por isso pedimos que nessa noite, muito mais do que a dor que nos levou a essa depressão, que a gente possa dizer que estamos sobrevivendo e amanhã seremos livres. Que a gente possa entender que o Senhor dispõe e o Senhor colocou aos nossos olhos e aos nossos ouvidos e ao nosso corpo toda a ferramenta para a gente escolher a vida. Que a gente escolha a vida, ainda que escolher a vida seja submeter a um tratamento psiquiátrico, mas que o Senhor desfaça qualquer preconceito, qualquer papel, qualquer visão errada que tenhamos sobre essa forma. Ainda que escolher a vida seja ir a um psicólogo, a um terapeuta,
para que sejamos tratados e tenhamos a nossa alma então exposta para eles. E que então, Deus, a gente possa entender que somos humanos. Ainda que escolher a vida seja abrir mão de alguma coisa para sermos submetidos à tua atuação sobre nós, como Elias fez. Por isso, Deus, no nome de Jesus pedimos. O Senhor conhece a dor de cada um aqui nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada um aqui nessa noite. Mas que a gente possa se aproximar de Ti com os nossos ouvidos abertos, bem abertos, para que ouçamos as palavras do Senhor e saiamos daqui com vida e com vida abundante. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém.